Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes, eu sou jornalista e estou muito feliz de ter sido convidada para mediar o podcast Fala Paulinho, um podcast para dar voz ao povo de Sorocaba. Aqui nós vamos conversar sobre políticas públicas, questões sociais e raciais. Este será um podcast do povo para o povo, porque com o Paulinho o povo tem voz. E para começar com chave de ouro, é claro que o primeiro episódio tinha que ser com ele, né? Esposo da Thaís, pai de 3 filhos... É ele, Paulinho do Transporte. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje para bater um papo, né, e falar nesse podcast de hoje. Muito obrigado. E para quem ainda não te conhece, Paulinho, fala para a gente um pouquinho, né, das suas atuações, né, suas áreas de atuações aqui em Sorocaba. Veja, eu sou líder sindical já há 33 anos, represento os sindicatos rodoviários de Sorocaba e região. São 44 municípios a abrangência aqui da nossa região. Represento uma Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte, já estou na presidência também há três mandatos, e estou em 2 instituições internacionais, 2 instituições que são federações internacionais também do modal de transporte, todos os modais de transporte, um segmento da sociedade extremamente importante, né, que é o transporte, que transporta vidas, transporta a economia, e eu estou nessa representação já pelo menos há 32 anos. Uau! Engraçado, né? Quem te vê, né? Quem vê todo esse seu currículo abrangente, não imagina, né, Paulinho, de onde você veio e como foi difícil a sua infância, né? Não, perfeito. Eu tive uma infância difícil, trabalho desde criança, né? Fui criado na roça, uma vida muito difícil, mas sempre com a pretensão de prosperar, tentar fazer o melhor e pensando sempre na coletividade, né? Isso eu acho que é mais importante. Eu sempre digo que o que eu quero para os meus filhos, para a minha família, eu quero para a família de todos. Então, esse é um viés ideológico que a gente adotou. Isso eu já aprendi com meu pai, que também foi dirigente sindical da área rural. E, com isso, a gente foi tendo oportunidade em entidades sindicais, que é um instrumento importante para fazer um trabalho para a coletividade, e é onde eu venho atuando e me dei bem, ou seja, é uma área que eu entendo que eu domino. Que legal, bacana. E já que a gente está falando de infância, me falaram, tá, aqui nos bastidores, que quando você era criança, você se lembra de um jeito peculiar, diferente, que a sua mãe usava para pescar. Como a minha mãe gosta de pescar, eu gostaria que você me contasse essa história e desse a dica aí também para quem gosta de pescar. Que jeito é esse? Não, é que a gente morou muitos anos na proximidade de um rio chamado Rio Iguaçu, fica lá no sul do Paraná. Esse rio faz divisa com o Brasil e a Argentina, e depois Santa Catarina também, lá no Triângulo. E a gente morava na lateral desse rio, então meu pai construía a casa quando o rio estava baixo, então uma parte da casa ficava na parte seca e uma parte ficava dentro do rio. Sério? Aí quando a enchente vinha, o rio aproximava do assoalho da casa. Sério? Então minha mãe jogava o resto de comida, eventualmente, pela janela da cozinha ali, e os peixes iam cevando. Aí, quando queria pescar, ela abria a janela, os peixes apareciam, pensando que era comida, e ela, com a concha mesmo, ela dava na cabeça do peixe e batia na cabeça do peixe, tordoava ele e já pegava com a mão. Sério? E nós comíamos o peixe fresquinho. Então, tem essas histórias aí que eu achei que era brincadeira até da equipe quando me falaram, mas é verdade, então. Não, isso é fato. Não é história de pescador. História de pescador. Minha mãe vai fazer agora já 89 anos, mas é extremamente ativa e lúcida. Mas ela tá aí para testemunhar esses episódios da nossa infância. Que legal. Paulinho, como foi para você, né, que saiu de uma cidadezinha pequena no interior e veio para uma metrópole tão grande como Sorocaba? Qual foi assim a diferença, o que você sentiu e como que você vê a diferença da evolução também, né, de quando você chegou até agora? Veja, a vida no interior ela tem um limite, né? Então as pessoas, primeiro, eu estudei em escola rural. São escolas que têm também uma limitação do aprendizado, né? Não é uma escola que você consegue evoluir. As universidades são muito longe nas grandes cidades, é impossível se deslocar. Então, quando a gente chegava ali na média dos 18 anos, os pais, meus pais, tanto quanto os pais das pessoas rurais, normalmente
libera os filhos para procurar uma melhoria de vida, estudar, fazer curso superior, alguma coisa, né? E é assim que eu saí do interior, vindo para a cidade com esse intuito, né? Arrumar um emprego, tentar estudar mais, foi o que eu fiz. Eu fiz o curso de Direito, me formei em Direito, já depois de uns anos, já estava com 35 anos, se não me engano, quando eu fiz Direito. E aí a gente vai aprendendo, tendo um aprendizado maior, e vai ocupando espaços, como eu ocupei na vida sindical. Vem o convite, a gente participa, mas são entidades que têm eleições normais, então tem que trabalhar bem para poder ir para uma reeleição e vencer, né? Então, são essas diferenças. A gente consegue melhorar a vida da gente e ajudar a melhorar a vida das pessoas e também buscar mais conhecimento, onde tem mais recurso para novos conhecimentos, né? O aprendizado é muito grande, né? E aí, quando eu comecei já a rodar o Brasil, na representação da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte e Logística, foi um outro aprendizado que a gente aprende na escola da vida também. Não é só a escola didática, tem a escola da vida que a gente aprende, né? Eu acho que a gente aprende muito mais, né, na convivência com lideranças importantes, né, que eu convivi, entre elas o próprio presidente Lula. Tive a oportunidade de ter alguns momentos junto com ele, né, e a gente aprende, e tantas outras lideranças. E, com isso, hoje eu consigo retribuir o meu aprendizado em prol da coletividade no ramo que eu represento, que é, eu diria que seja um segmento da sociedade extremamente importante, que são as famílias que trabalham sempre no setor de transporte. E não é só no transporte terrestre, de ônibus, é todos os transportes a nível nacional, setor aéreo, marítimo, pessoal que trabalha aviação civil, ferrometroviários. Então, tudo isso está dentro da nossa representação da Confederação. E eu estou lá, e estou bem, porque eu estou com o 3º mandato, sem ninguém concorrer comigo na disputa para a reeleição da presidência, né? E, então, significa que a gente está fazendo um bom trabalho. Que bacana. E com todo esse currículo e sendo um cidadão sorocabano, o que você identifica na cidade como necessidade de melhorias? Veja, a cidade hoje de Sorocaba tem muito que melhorar, na minha opinião, né? Eu sou cidadão sorocabano, todos sabem que eu não nasci aqui, né? Eu nasci no estado do Paraná, mas eu tive o privilégio de receber o título de cidadão sorocabano, já há alguns anos aqui em Sorocaba, já pelo serviço prestado em prol da população, pelo meio do sindicalismo, ou seja, pelo meio dos transportes, dos trabalhadores em transportes. A partir daí, hoje eu entendo que a categoria de transporte, nós fizemos muito por eles, acho que conseguimos conquistas importantes, a tal ponto que na cidade de Sorocaba e região, os trabalhadores têm o melhor piso salarial do Brasil e os melhores benefícios, superando todas as capitais brasileiras, inclusive. E agora, eu acho que essa experiência, esse conhecimento, eu me sinto em condições de melhorar a cidade de Sorocaba. A cidade de Sorocaba tem muito que melhorar. Em outras administrações que, na minha opinião, poderia ainda ser melhor, já foi melhor que atualmente. E atualmente a cidade passa, na minha opinião, por um processo de retrocesso em vários segmentos. Primeiro, na estrutura da cidade, para recepcionar novos investidores, novas empresas e garantir geração de emprego. Nesse aspecto está estagnado, na minha opinião. Hoje cresce, vem muitas indústrias para Sorocaba, mas também, veja, as favelas estão aumentando, né? As comunidades aumentando, as moradias precárias aumentando. Então tem uma contradição nisso. O serviço público não está resolvendo a situação, não está conseguindo conciliar. Então a cidade precisa crescer, tem que estruturar a cidade, tanto para a população, melhorar a vida da população, quanto para os investidores, sentir seguro na cidade, né? E a questão tem vários pontos. A saúde está numa precariedade absurda. A gente sabe que a saúde pública a nível nacional ela deixa a desejar sempre, né? Ela há muito tempo sempre foi precária, mas a cidade de Sorocaba está diferenciada. Ela está totalmente aquém do nível que está a nível nacional. Hoje o retrocesso é muito grande. Então, eu entendo que nós temos muito que melhorar no transporte, na saúde, na educação, e é por isso que eu entendo que nós temos propostas importantes e eu sinto perfeitamente em condição de implementar propostas de melhoria para a nossa cidade. Melhor do que está, na minha opinião, está muito fácil de fazer melhor do que está hoje. Paulinho, quem te conhece sabe que você gosta de luta, até porque é um praticante do esporte de artes marciais, né?
Mas focado agora no mundo sindical. Você falou um pouquinho aí já, mas eu gostaria que você falasse mais, né, sobre o Instituto. O que mais, detalhadamente, vocês trouxeram de melhorias, né? Quais foram as suas lutas nesse ramo para trazer de melhoria para quem é da área? Veja, são uma história muito importante. Inclusive, lançamos agora recentemente um livro da história do nosso sindicato, história dos trabalhadores em transporte, Sorocaba e região. Temos ele aqui, inclusive. Perfeito, é esse Linha aqui de mesmo. Frente. Linha de Frente. Esse é o livro, né? Então, aqui conta uma parte da história, ou seja, um resumo da história de pelo menos 3 décadas, né? É da história dos trabalhadores em transporte. Agora, não é só conquistar benefícios e direitos, né? É um sindicato cidadão que presta um serviço social também. Nós criamos o Instituto de Gestão Social e Cidadania, que é um instituto vinculado ao sindicato, que é o sindicato que é o mantedor desse instituto hoje, né? E nós prestamos um serviço social, ou seja, vários abrigos de acolhimento da cidade, que temos hoje de crianças, adolescentes, Fundação Casa, o nosso instituto acolhe essas pessoas sem custo algum, né? E nós, inclusive, fornecemos um alimento básico para essas pessoas e transporte para que essas pessoas consigam vir para poder participar de cursos, né? E também de entretenimento. Ali nós temos esporte, temos a parte da cultura, nós temos também teatro, né? Temos danças, tem curso de violão, temos curso de inglês, de espanhol, ou seja, tem uma série de atividades, que eu nem me lembro tantas que nós temos. Então, esse serviço social já é prestado hoje para a população, carente ou não, mas em especial para as instituições de acolhimento. São aquelas crianças e adolescentes que foram retirados judicialmente da família por ser alvo de violência familiar doméstica, e hoje nós prestamos esse serviço muito bem, e eu acho que isso deveria ser um trabalho feito pelo poder público, mas também é muito precário. Então nós, enquanto entidade sindical, adotamos essa medida de também contribuir com a sociedade no sentido de oferecer serviços, formação, curso, entretenimento para todas essas crianças e adolescentes, inclusive pessoas especiais, né, PCDs, hoje nós temos artes marciais, para cadeirantes, nós temos outras atividades, como, por exemplo, dança de salão, nós temos teatro para pessoas surdas, e assim sucessivamente. Nós adequamos nosso espaço cultural, que é do Instituto, para poder recepcionar tantas pessoas que hoje nós entendemos que estão excluídas na sociedade, fazer uma inclusão social. O poder público precisa de pensar nisso e trabalhar em cima de mais inclusão social. Tem vários segmentos da sociedade, PCDs são um deles, que, na nossa opinião, estão abandonados. Eu dei uma entrada no Instagram, né, do Instituto, inclusive vou pedir para o pessoal deixar o Instagram, né, a barrinha aqui, e o seu também, né, que é Paulinho dos Transportes. E lá tem até pilates, inglês, espanhol. Fiquei impressionada. É muito interessante, muito bom mesmo. Cursos profissionalizantes, né? Sim. Lá nós temos a Escola do Motorista também, que essa já é voltada mais para a categoria do transporte, né? A Escola do Motorista, cursos de qualificação e requalificação. Por exemplo, os motoristas que eventualmente se envolvem em acidente, 2 ou 3 acidentes consecutivos, eles são afastados da função e vêm para cursos de requalificação no nosso instituto, feito com pessoas especializadas, para depois ele voltar para o volante, e o resultado está sendo ótimo, porque ele volta e aí é muito raro se envolver num acidente posteriormente, né? Que bacana. Eu não sei se você sabe, mas em Sorocaba é a cidade do Brasil que mais tem motoristas mulheres, que nós também investimos no treinamento e preparação das mulheres da escola do motorista, para que elas também possam ter a oportunidade de ser motorista de ônibus. E hoje nós temos o maior índice de motorista de ônibus em Sorocaba, que supera também toda a cidade brasileira, inclusive as capitais, proporcionalmente o tamanho de Sorocaba, é claro, né? O que é muito importante, né? Porque lugar de mulher é onde ela quiser, Exatamente. não é isso? Exatamente. A pauta de gênero nossa, eu trabalho ela na confederação, que hoje já serve de modelo global, né? Já foi estendido para a ITF, onde eu sou vice-presidente também, para a FUTAC, que são instituições internacionais, e o nosso modelo está sendo estendido para todas
a regiões do planeta, onde nossa equipe vai fazer apresentações, vai atuar lá para que eles possam copiar o modelo e trabalhar dessa forma. Tudo isso nasceu aqui em Sorocaba, né? As atividades voltadas para a mulher, de todas as formas, inclusive palestras, como as mulheres conseguem se defender da questão da violência doméstica, dos assédios profissionais, porque uma vez que temos um índice de motoristas mulheres transportando ônibus cheio de pessoas, Sim. Elas começam a ser alvo também de vários tipos de assédios, né? Verdade. Então, isso nós temos pessoas especializadas que dá palestra a elas para que elas também saibam se defender, entender os seus direitos e na hora que elas forem vítimas de qualquer um ato desse, elas poder dar resposta na altura ou também acionar, né, até a polícia, a justiça, seja qual for o caminho necessário, né? Sim, parabéns por essa preocupação. Acho que é muito importante, né, ter temas e trabalhos voltados para mulheres. Parabéns. Obrigado. E, Paulinho, aquele menino simples que saiu do interior, de uma família muito humilde, lá atrás, ele já sonhava em se tornar esse Paulinho de hoje, com esse vasto currículo, sendo referência, né, na sua modalidade, tanto no Brasil e no mundo. Esse menino do interior, lá do passado, ele já sonhava em chegar aqui e agora já pré-candidato a prefeito de Sorocaba? Veja, sonhar, eu acho que eu já sonhava alcançar alguns patamares da sociedade, talvez não nesse ponto, né, que hoje... Só numa confederação nacional nós representamos 17 milhões de trabalhadores filiados, né? Uau. É muita gente, né? Sim. Trabalhadores são 17 milhões. Mas, de qualquer modo, assim, eu já sonhava sempre em buscar uma forma de como, ou um instrumento, foi o que eu encontrei, o instrumento sindical, um instrumento de conseguir atuar de forma coletiva e me destacar num formato desse, porque eu entendia que a gente não vem ao mundo para viver para nós apenas, tem que viver para a coletividade, né? Sim. Então, eu entendia isso. Claro, como eu volto a repetir, aprendi bastante isso com meu pai, que também foi um sindicalista extremamente preparado, né, na área rural, mas ele nos ensinou algumas coisas, né, enfim. Então, eu acabei herdando um pouco disso. Mas, hoje, eu acho que eu fui aquém do que eu imaginei que eu iria. Na época, eu não imaginava chegar nesse ponto. Mas, assim, tenho bastante coragem nesse sentido, né? Sou bastante ousado em enfrentar os desafios. Então, eu não fujo de nenhum desafio. Quando tem um desafio, eu sempre penso o seguinte: qualquer desafio que a gente enfrentar, não tem derrota. A derrota é não enfrentar o desafio, né? Ganhar ou perder, isso faz parte da vida, né? O que importa é a gente persistir e estar sempre lutando para vencer, e a gente acaba sendo vencedor de uma forma ou de outra. E nisso você é craque, né? Porque você liderou várias, né, manifestações e greves buscando, né, na luta pelo direito dos trabalhadores, né? Claro, tem algumas lutas que foram mais pontuais, né? Mas eu sempre lutei em várias frentes. Mas eu diria que em 2014, quando tentavam aplicar o impeachment da Dilma, que o nosso entendimento foi um golpe, né? Nós tivemos uma linha de frente lá, e eu acabei encabeçando uma linha de frente, né, para tirar todos aqueles acampamentos que tinha na frente do Congresso Nacional. Uhum. O deputado Arlindo Quinalha, nasceu numa conversa, um café que eu tomava com ele lá no gabinete dele, e eu falava para ele que tinha uma possibilidade de mobilizar alguns caminhoneiros, transporte, a gente tentar fazer uma ação prática e tirar aquele pessoal de lá, né? Porque o que eles queriam fazer era totalmente inconstitucional, né? na nossa avaliação jurídica, inclusive. Mas o Arlindo, ele achou brilhante a ideia e eu falei, eu vou sair daqui articulando isso. E eu saí de lá e rapidamente consegui articular algumas capitais brasileiras, com adesão também de outros ramos, metalúrgica e tanto outros ramos, Sorocaba, outros agrupamentos de sociedade organizada. E pegamos alguns ônibus, marcamos uma data, rapidamente fomos para lá e nós conseguimos chegar lá e fazer uma limpeza na frente do Congresso Nacional. Expulsamos golpistas de lá. Uau. Na época, né, expulsamos tudo, eram muitas pessoas. Sacaram arma, atiraram contra a gente, mas nós corremos atrás deles, mesmo desarmados, eles dando tiro, nós correndo atrás. Quer dizer, foi um enfrentamento de alto risco, portanto, levamos também sorte, acima de tudo, que ninguém
se feriu gravemente, e nós conseguimos dar um resultado positivo, que foi de repercussão nacional e talvez internacional também naquela época lá. De qualquer forma, foi um momento que nós fomos para a história, né? Sim. Depois, claro, quando prenderam o Lula, né, que na nossa opinião, não apenas nossa opinião, mas juridicamente ficou comprovado posteriormente com o cancelamento de anulação de todos os processos contra ele, então, que era ilegal. Aquela prisão do Lula naquele período, nós criamos aí os Comitê Lula Livre, e aqui na nossa região também eu fui encabeçador, né, junto com tantas outras lideranças, mas eu acabei sendo o coordenador de todo aquele agrupamento da nossa região. E, claro, que no transporte a nível nacional, onde por aqui a gente conseguia organizar as capitais brasileiras para organizar todos os comitês Lula Livre, e nós sonhávamos que um dia ele voltaria a ser presidente, e está aí o resultado. Hoje é presidente, conseguimos ajudar na liberdade dele, ele foi liberto posteriormente. Infelizmente, tivemos um retrocesso nesse período, onde teve um presidente eleito que, depois do golpe da Dilma, o presidente que assumiu na época, Michel Temer, causou um retrocesso no direito dos trabalhadores. Depois, no governo Bolsonaro, piorou ainda. O Brasil ficou um país desconhecido internacionalmente. Nós passamos um retrocesso histórico, né? E hoje nós estamos aí junto com o Lula lá de novo e tentando reconstruir o nosso país. Eu acho que o país tem que reconstruir o país e os municípios também. Então, Sorocaba também precisa de uma reconstrução urgente. Você acredita que o que te motiva, né, a estar à frente de tudo isso, a ter essa luta incansável? Qual é a sua maior motivação? Veja, a maior motivação, na minha opinião, são os resultados, né? Os resultados, poder dar resultados positivos às pessoas que não são vistas. As pessoas que, como eu disse aqui, nós temos segmento da sociedade hoje que é ignorado, né? E os trabalhadores, na qual eu atuei até hoje, tiveram um resultado, na minha opinião, extremamente benéfico a eles, positivo, e isso faz com que me habilita a eu ter a pretensão de trazer, de também lutar em melhorias significativas para uma população, pelo menos do município que eu resido hoje, o município que toda a minha família está por aqui, né? E todos nós queremos dias melhores para nossas novas gerações, e não só para a minha família, eu quero para todas as famílias, né? Uma cidade melhor para todos. E com isso, se tornar uma cidade que seja também modelo a nível nacional, como nós construímos nosso sindicato base regional, a nossa confederação, e até internacional, é claro, por que não? Bacana. Agora, Paulinho, a pergunta que não quer calar. Por que você se candidatou a prefeito de Sorocaba? Veja, a questão de eu candidatar a prefeito tem algumas razões. Eu sobrevivi 2 momentos da minha vida muito difíceis, né? Eu tive um acidente esportivo, fiquei 3 meses numa cadeira de roda, pelo menos. Fui desenganado pelo médico local e depois fui levado para São Paulo e, graças a Deus, eu consegui passar por uma cirurgia, me recuperei. Foi uma lesão medular que eu tive, na cervical. Posteriormente, no 2021, isso foi em 2013, esse episódio do acidente. Depois eu me recuperei. Bom, veja, depois de 2021 eu fui vítima de um Covid gravíssimo, né? Então, eu entendo, até brinco, falo que eu sobrevivi entre os mortos, porque ninguém tinha esperança que eu sobrevivesse. E eu sobrevivi. Na minha opinião, eu, como sou evangélico e tenho uma fé muito grande, e não por ser evangélico, né, mas eu tenho fé, isso nos ajuda, muita confiança, eu entendo que eu tenho alguma missão ainda a cumprir, né? E não é por acaso que os desafios surgem na nossa vida. E esse desafio surgiu, me indicaram para esse desafio e eu não rejeito o desafio. Então, eu falei, eu vou para esse desafio. Agora, o que me traz a aceitar esse desafio e querer ser prefeito de Sorocaba um dia é exatamente trazer as melhorias que a população precisa. Tirar a cidade desse retrocesso que está caminhando, colocar ela na evolução, né, no progresso e fortalecer as políticas públicas necessárias para cuidar das pessoas. As pessoas da cidade, a maioria estão abandonadas a tal ponto, não só na saúde, na educação,
Quando eu falo educação, porque tem uma extensão da educação, que é a questão das creches, é só falar com as mães trabalhadoras, que são operárias, domésticas, qualquer segmento, que elas já reclamam, não vai trabalhar, não tem onde deixar o filho. Se deixa na creche, tem meio período, não tem período integral, e elas não têm com o que deixar. Tem criança que vai para a escola para se alimentar, porque as famílias, as condições são tão precárias, infelizmente, que não tem o alimento adequado para a família em casa. Então, pede que a criança vá para a escola exatamente para poder se alimentar. E, veja, a própria merenda escolar passa por turbulência permanente na nossa cidade e a gente vem verificando isso. Então, são tantas coisas que é necessário melhorar. Essa é a razão que eu aceitei esse desafio e quero ser eleito em Sorocaba um dia para a gente poder mostrar que a cidade pode ser muito melhor do que está hoje. Eu estou muito confortável para dizer, porque eu vejo o que é possível fazer numa administração pública, assim como administrei a estrutura sindical, entidades sindicais de grande relevância, e administro também, agora que eu tive que descompatibilizar por conta da minha pré-candidatura, mas a experiência eu já tenho. Então, uma confederação que representa 17 milhões de trabalhadores, eu administrei com excelência, porque não Sorocaba, que nós temos, em média, 800 mil pessoas na população de Sorocaba, né? Então, eu acho que é muito tranquilo fazer aqui um trabalho progressivo para toda a sociedade sorocabana. Paulinho, muito obrigada, né, por compartilhar com a gente a sua história. Parabéns, né, por toda essa trajetória sua. Eu te desejo aí boa sorte nessa nova jornada. E, para encerrar, eu vou deixar aqui o microfone aberto para que você deixe as suas considerações para todos que estão nos assistindo. Ok, eu agradeço aqui essa oportunidade, né, de fazer esse bate-papo. Espero ter outros momentos para a gente poder voltar a conversar, porque sim, a gente tem muito que se falar sobre isso, né? Eu não falei, eu tenho uma história nas artes marciais, eu fui atleta há mais de 30 anos, fui campeão sul-americano 2 vezes, então eu sempre pautei minha vida pelo esporte, né? E defendo muito a cultura, apesar de eu não ser um integrante da cultura, mas eu participo, gosto muito da cultura. Tudo isso tem carência na nossa cidade, né? E a cidade nossa hoje, por exemplo, como eu tenho uma vivência no transporte, eu sou muito tranquilo de dizer que Sorocaba precisa ser implementado o transporte gratuito, que nós chamamos de tarifa zero. O transporte gratuito, eu sou muito tranquilo de dizer que o dia que nós, se Deus quiser, nós vamos administrar a cidade, nós vamos implementar o transporte público gratuito com qualidade para toda a nossa população. Eu queria fazer essas ponderações, agradecer a oportunidade e desejar a todos que esteja sempre nos acompanhando, né, as redes sociais e também trazendo algumas informações que a gente eventualmente não estamos atentos a elas, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Paulinho. A todos vocês que nos assistiram até agora, muito obrigada. Por gentileza, sigam o Paulinho nas redes sociais, é Paulinho do Transporte, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. Fica aí, então, acompanhando, né, essa trajetória nova do Paulinho. E no próximo programa teremos um outro convidado e vocês estão super convidados. Até a próxima. Fala!